Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu sou o pastor João Pereira e vamos começar mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias para o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler o versículo do 12 ao 16. Hebreus, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 12 ao 16, que diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Peço que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo para que sejam transformados, edificados pela vossa palavra. Em nome de Jesus eu vos oro. Amém. Então, meus irmãos, amigos e amigas, irmãs em Cristo, o tema dessa mensagem é o que fazer a partir de agora. Olhando para o contexto desse texto aqui, nós podemos entender que esse texto ele fala como um momento após uma disciplina de Deus aos seus filhos. O autor de Hebreus ele está dizendo aqui que quando Deus disciplina os seus filhos, eles não devem se chatear ou ficar aborrecido, porque Deus disciplina por amor. Então o contexto ele mostra isso aqui. Você lê então do versículo 5 ao 8, diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então nós podemos entender que muitas vezes Deus usa a disciplina, uma forma de disciplinar o povo. Isso ele usa vários métodos, e a disciplina a gente pode ver aqui que ela é para todos, mas nós também, como servo de Cristo, como filho de Deus, que a Bíblia nos considera assim, e nós nos consideramos também assim, pela fé que nós temos na palavra de Deus. Então a disciplina, como ela abrange a totalidade da humanidade, nós como seres humanos, nós também somos atingidos pela disciplina. E muitas vezes, como as pessoas que não têm conhecimento da palavra, fica logo irritada, fica logo chateada, aborrecida, e começa até a detratar a Deus, a falar mal de Deus e culpar a Deus pelas coisas que estão acontecendo, e se irritam com Deus. Então nesse texto nós podemos ver aqui que já houve um momento da disciplina, e agora Deus está nos exortando, nos aconselhando o que nós devemos fazer após esse momento de disciplina, porque Deus permite que o sofrimento eles ocorra tanto na vida dos pecadores como também na vida dos seus servos, e principalmente aqueles pecadores que não estão ainda arrependidos. Isso envolve tudo. A disciplina de Deus muitas vezes é para tudo. E isso que nós estamos vivendo no momento, essa pandemia, né, nós podemos até entender que seja uma forma de Deus disciplinar esse mundo pecaminoso, né? Quando a gente fala mundo, quando a Bíblia fala de disciplinar o mundo, ele está falando das pessoas, não da natureza em si, mas Deus está usando essa pandemia para disciplinar, uma forma de disciplina também para as pessoas que vivem nesse mundo. E como nós somos também participantes desse mundo, agora o mundo, no caso, o cosmos, a questão, o planeta, então
nós estamos sujeitos também a sofrermos a disciplina geral por parte de Deus, né? Então nós podemos ver aqui, o versículo 7, ele diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija, né? O versículo 8 diz: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós, como filhos, nós aceitamos a disciplina, devemos aceitar a disciplina e tomamos as nossas atitudes depois da disciplina. Lembra quando talvez você tenha alguma lembrança quando você era mais novo ou mais nova e que era disciplinado pelos seus pais? Às vezes o seu pai dava uma palmadinha em você, ou ele colocava de castigo, e nem por isso você ficava intrigado do seu pai, de sua mãe. Você logo voltava a ter a paz com seus pais, e a vida continuava, e você entendia que foi disciplinado porque mereceu. Então nós podemos ver, irmãos, aqui que o texto, ele não está afirmando aqui que Deus é responsável pelas coisas ou pelos sofrimentos que recai sobre todos os pecadores e sobre todos os seus filhos. Ele não é responsável por isso. Mas nós podemos ver também que Deus, ele faz uso das circunstâncias que o mundo está passando, e ele, não digo nem aproveitar, ele faz uso dessa situação para chamar os seus filhos, chamar os seus servos a um aperfeiçoamento, a melhorar a vida de seus servos, a trazer seus servos para uma comunhão mais forte com ele. Então, nós podemos ver aqui no versículo 11 que diz assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, Deus usa muitas vezes esses momentos, ele permite, né, que sofrimentos aconteçam, que coisas aconteçam. Ele usa até muitas vezes, ou ele permite que até o inimigo faça uso, né, das suas artimanhas para punir a humanidade que de fato está afastada de Deus, está em pecado, está detratando a Deus, está então longe dos princípios de Deus. Então nós podemos ver aqui que a disciplina, ela é para nos aperfeiçoar, muitas vezes para nos corrigir. Lembra que para você reformar uma parede, né, para melhorar uma parede, você tem que quebrar muitas vezes, você tem que quebrar aquele reboco, você tem que quebrar muitas coisas para depois você fazer uma reforma melhor para aquilo que você então planeja. Então, talvez para alguns que estão assistindo esse vídeo, a sua vida teve alterações, né? Ou seja, você deve ter tido alguma perda de alguém da sua família, você foi ferido nessa batalha que você está lutando, né? Talvez você tenha sido contaminado com o vírus, ou alguém da sua família foi embora por conta do vírus. Você está desanimado, desanimada, porque você acha que foi muito dura essa disciplina. Muita gente não aceita, porque às vezes a gente perde parentes novos, né? Às vezes pais, ou pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos novos, e a gente não quer aceitar. A gente fica, mas por que, Senhor? Por que isso, né? Meu pai tão novo, minha mãe tão nova, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa. E talvez você por isso esteja desanimado, desanimada, triste, né? Isso, abatida, sem planos, não sabe nem o que fazer agora, né? Porque às vezes você convivia com aquelas pessoas que era quem ela fazia muitas coisas por você, e essa pessoa agora não está mais com você. Essa pessoa foi embora, partiu, e a sua vida agora está difícil, né? Está duro, você não sabe o que fazer. Então esse texto, a mensagem desse dia, do dia de hoje, ela nos dá esses conselhos, né? Ou seja, Deus está nos orientando aqui, nos exortando o que fazer a partir de agora. E o que fazer a partir do momento em que você, mesmo que for ferido na batalha, mas que Deus vai te ajudar, Deus vai estar com você. Nós não estamos livres de ser feridos, nós podemos ser feridos, espero que não, desejo que você saia ileso dessa batalha e que isso logo passe e a gente tenha vitória sem ter nenhum ferimento e nenhuma baixa, né, em nossas famílias, em nossos amigos. Mas
mesmo que aqueles que já tiveram alguma coisa ou que estão tristes por tudo isso que está acontecendo, o que fazer a partir de agora? E você que está afastado, está aí com medo dessa situação, e o que fazer então a partir de agora? Então vamos ver, meus queridos, minhas queridas, os conselhos de Deus. A primeira coisa que Deus nos ensina, o que fazer a partir de agora, é levante-se. Levante-se da situação em que você está vivendo e faça o que Deus está te mandando fazer. O versículo 12 ele diz aqui: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então veja, meus queridos, que você pode estar abatido, pode estar caído, se achando arruinado, arruinada, e talvez você esteja até desviado do caminho do Senhor. Talvez você nunca mais tenha lido a palavra de Deus, nunca mais tenha buscado a cultuar a Deus, ter comunhão com Deus. Então você deve a partir de agora se esforçar para avivar a sua vida estática, ou seja, a sua vida parada, e talvez até, vamos dizer aqui um termo até menos pesado, semi-desviado, a sua vida semi-desviada, ou seja, você acha que não está desviado, mas está com um pé próximo de Deus e outro no mundo. Ou seja, você está praticamente afastado de Deus, e isso não existe para Deus, não tem meio termo, ou você é ou você não é, ou é sim sim, ou é não não. Então você tem que nesse momento se levantar dessa situação que você está vivendo, você tem que cair em si e dizer: meu Deus, o que é que eu estou vivendo? Eu estou desviado, eu estou abatido, eu estou triste, o que devo fazer? Deus diz: levanta-te. Não é o momento de você ficar assim, e ficar desse jeito não vai resolver nada na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você precisa se levantar. A Bíblia diz aqui: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Levanta-te, parte para diante, a vida continua. A vida continua e você tem que entender isso. É preciso que você continue na batalha. A batalha ainda não terminou, meu irmão. E enquanto nós tivermos ainda vida, nós devemos continuar a luta. Então não se desanime, não se deixe cair, não ache que não vai conseguir. Você vai conseguir, porque se Deus está te mantendo aqui até agora, porque Deus tem planos para a tua vida. Deus vai te dar muita vitória ainda pela tua vida. Então é isso que Deus quer que você faça. Levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Porque a Bíblia diz que Deus levanta aqueles que estão abatidos. Você talvez esteja abatido, abatida, mas Deus está aqui para te levantar. No Salmo 145, o versículo 14, ele diz assim: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Então, se você está caído, se você está caída, abatido, abatida, saiba de uma coisa: Deus diz: levanta-te, e Ele vai te levantar. Ele vai segurar nas tuas mãos para que você possa continuar a caminhada. Então saia dessa vida de desviados. Se você não tem buscado ao Senhor, comece agora a uma comunhão com Deus. O versículo 13 ele diz: e fazer vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, se você estava semi-desviado, ou se você achava ainda crendo em Deus, mas não estava tendo comunhão com Deus, não estava lendo a palavra, não estava ouvindo as pregações, não estava indo aos cultos, principalmente agora você não está indo porque está fechado, mas quando abrir a congregação, vá aos cultos da igreja, ou assista os cultos pelas redes sociais, a forma como você acha conveniente ou acessível para você, mas não deixe de ter comunhão com Deus. Ore a Deus, leia a palavra, se interaja com os irmãos, faça isso. Não viva nessa vida de desviado, como diz aqui o versículo 13: fazeis vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Não se prive, ou seja, não tire de você a graça de Deus e vá se contaminar com a imundícia, porque a tendência de quem se desvia ou se afasta, ou quem desanima, ou quem fica caído, parado, é depois cair na tentação, é cair no mundão, cair nas perversidades dessa vida. Então Deus ele está dizendo que você tenha cuidado com isso. O versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, Deus está dizendo aqui que você tenha cuidado com a sua vida, porque se você continuar desanimado, sem buscar o Senhor, sem ler a palavra, sem ouvir pregações, sem se dedicar a Deus, sem orar, sem buscar o Senhor, você vai terminar se pervertendo ou se desviando inteiramente. E é isso que Deus quer que você evite. É isso que Deus quer livrar você dessa situação, de você não cair ou de você se desviar completamente dos seus caminhos. Então, meus queridos, arrependa-se com seu coração sincero e humilde diante da situação que você está vivendo. Diga assim: Senhor, eu sei que eu é quem sou o culpado. Eu estou passando por essa disciplina porque eu sou o culpado. Eu sou culpada. Eu tenho me afastado do Senhor. Eu tenho deixado de ter comunhão com o Senhor, com a sua igreja. Tenho deixado de ler a vossa palavra. Tenho deixado de orar. Então, se arrependa com sinceridade. Não como Esaú. Que Esaú, ele chorou arrependido depois que ele vendeu a primogenitura, mas aquilo foi da boca para fora. Versículo 17 ele diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, não adianta alguém chorar. Já prestou atenção que muitas vezes tem gente que vem com lágrimas diante de você, dizer que está arrependido de alguma coisa, mas são lágrimas, como diz o ditado, de crocodilo, que são lágrimas falsas. E muita gente sabe chorar muito espetacularmente diante de você, mas não passa de falsidade. Então muita gente que vem para Deus ou vai para Deus com choro, mas choro superficial. Só que Deus conhece nossos corações, conhece as nossas intenções. Então não adianta você chorar diante de Deus de uma forma superficial, mas se arrependa de coração. Chegue para Deus e diz: Senhor, estou arrependido, estou arrependida de ter me afastado dos teus caminhos. Agora eu quero voltar, eu quero me levantar diante do Senhor. Eu quero erguer as minhas mãos diante do Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, dê ouvido às palavras do nosso Deus. No versículo 26 aqui ainda de Hebreus capítulo 12, ele diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez como eu verei, não só a terra, senão também ao céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que os imóveis permaneçam. No versículo 25, diz assim: vede que não rejeiteis ao que vos fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Ou seja, Deus está dizendo: olha para a minha palavra, olha para os meus ensinamentos, olha o que a minha palavra está te ensinando e está te dizendo. E nesse momento ela diz: levanta, não fica aí parado, não te desanime, porque Deus não quer você aí parado ou parada, afastado dos seus caminhos, desviado dos seus caminhos. Deus quer que você siga em frente. Essa é a primeira recomendação do que fazer a partir de agora. A segunda recomendação é que você deve buscar a paz de Cristo e a santificação. O versículo 14, voltando aqui para o livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 14 ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, essa paz que a Bíblia está dizendo aqui, que você deve seguir a paz, não é essa paz que o mundo aparentemente não está, porque muitas vezes você pode estar até em uma paz com alguém da tua família, com teu vizinho, com teu trabalho, com seus amigos, e de repente essa paz é quebrada. Por algum motivo até fútil, essa paz é quebrada. Mas a paz que você deve buscar e seguir com toda é a paz que Jesus nos dá. É aquela paz diferente. É aquela paz que nunca se acaba. É aquela paz que por mais que você esteja diante de guerras, de lutas, de tribulações, de sofrimento, você ainda sente lá no seu coração que o seu Redentor ainda vive. Lembra daquela mensagem lá do livro de Jó? Jó estava numa situação terrível. Perdeu os filhos, perdeu
os bens, perdeu a saúde, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre essa terra, e eu o verei com os meus olhos. É isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Deus quer que você o veja. Deus não quer você caído, mas Deus quer que você faça isso. Busque essa paz de Cristo, porque só Jesus é quem pode nos dar essa paz. Primeiro você tem que buscar essa paz, e essa paz só Jesus é quem pode lhe dar. Lá em João 14, 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é assim. É aquela paz que mesmo diante da batalha, você está confiante. Eu me lembro dos sacrifícios dos mártires. E segundo alguns escritos, diz que John Ross, quando ele estava sendo morto na fogueira, ele mandava que eu colocasse mais lenha. Coloque mais lenha, coloque mais lenha. Porque era para ele era um privilégio estar passando por aquele momento por amor de Cristo. Mas por quê? Porque a paz estava com ele. Olha, quando o texto fala de Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele dizia com aquela paz, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. E ele viu o céu aberto, e o Senhor lá ao lado do Deus Todo-Poderoso, esperando por ele. Então, essa é a paz que Jesus quer te dar. Porque para enfrentar essas batalhas, meu querido ouvinte, meu querido amigo, minha amiga que está nos assistindo, meu irmão, minha irmã, para enfrentar essa batalha da vida, e nós não sabemos quantas batalhas virão ainda para frente, é preciso que você tenha Jesus no teu coração para te dar essa paz, que é a segurança, que é a certeza de que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora com Jesus Cristo na tua vida. Então, com a paz, você tem que procurar a santificação. E o que é santificação? Santificação não é você ficar, não é aquela coisa que você fica poderoso, como alguns acham que o santo é aquele que faz poder, que faz milagre. Não é isso. Santificação é separado. A palavra santificar vem do hebraico, é kadosh, que quer dizer separar. Então, você tem que buscar a separação. Separação de quê? É separar-se daquelas coisas que Deus condena, que Deus abomina. É isso que é separação. É isso que é santificação. E uma exigência indiscutível e indispensável que o Senhor Deus faz àqueles que querem servi-lo e que querem ver a sua presença é a santificação. No versículo 14 ele diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso se separar daquilo que desagrada a Deus, que Deus condena, para que a gente possa então ter essa caminhada segura, essa jornada em frente, em busca do nosso objetivo, em busca dos nossos propósitos. Então a santificação é a separação daquilo que Deus abomina, é uma exigência para todos aqueles que querem servir ao Senhor e que querem ver Deus. A exigência da santificação é dada tanto no tempo da lei, como no tempo da graça. Mas a santificação é da lei? Não, você vai lá para o livro de Levítico, você vê aqui no capítulo 11 de Levítico, ele diz assim, no versículo 44 e 45, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, você vai então agora para isso é uma exigência lá no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Então veja que a santidade, ou seja, a separação,
daquilo que não agrada a Deus é uma exigência para que se ande com Deus. Então não adianta você dizer, eu sou evangélico, eu sou evangélica, eu sou um crente, eu sou uma crente, e você continua na prática de coisas que é abominável aos olhos de Deus. Então isso não tem como andar com Deus. O que Deus está dizendo, assim como eu sou santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então essa é a exigência de Deus, irmãos e irmãs. Então para o crente que vive nesse mundo cheio de profanações, de mundanismo, a santificação às vezes também é interrompida ou pode ser quebrada e afastar o crente dos caminhos do Senhor, se ele não tiver cuidado. É por isso que, devido a todas essas coisas que nos cercam, e sabendo que essas profanações podem nos atingir, ninguém pode dizer, eu não, comigo não, comigo eu sou diferente. Isso nunca vai me acontecer. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, eu não sou diferente de ninguém. Não sou mais santo do que ninguém. Eu sou um pecador. Como Paulo diz que o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o pecado que habita em mim me faz fazer aquilo que eu não quero fazer. Então eu oro todos os dias a Deus para me afastar dos pecados, para me dar livramento das tentações e dos pecados que nos cercam. Como a Bíblia diz que nós somos cercados por uma multidão de pecados. Por todos os lados o pecado está nos cercando. Então nós devemos ter cuidado. Nós nunca devemos, comigo isso não vai acontecer. Nós devemos orar a Deus. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz, aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe, não caia. Ou seja, cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Olhe a Deus. Peça a Deus para te dar sempre livramento, te abençoar, para que você possa ter essa paz que só Jesus pode te dar, e a santificação. Você sempre está buscando a santificação que só Jesus é quem pode nos dar. Ou seja, aquela santificação que Ele nos dá, mas que Ele nos dá quando você busca, quando você procura, quando você deixa aquilo que desagrada a Ele. Então você pode então andar com Ele, pode então partir então agora a ter comunhão com Ele quando você está na separação das coisas que desagrada a Ele. E em terceiro lugar, o que fazer então? Depois, a partir de agora, a primeira coisa que nós vimos aqui é você deve se levantar e fazer aquilo que Deus que te manda fazer. Em segundo lugar, Deus manda que você busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Em terceiro lugar, lembre-se, você está diante de Deus. Tudo isso que está acontecendo conosco, com nossas famílias, com as igrejas, com o mundo inteiro. Mas uma coisa você precisa lembrar, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está na presença de Deus. E para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é um crente, nem uma crente, procure imediatamente chegar na presença de Deus. E para chegar na presença de Deus é preciso somente uma coisa: Jesus Cristo na sua vida. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você ser devoto de santo A, de santa B, de seja lá de quem for. Não adianta você pedir a santo A nem a santo B para chegar na presença de Deus, porque não vai conseguir. Só se chega na presença de Deus através de Jesus, porque não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz lá em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é o que Jesus está dizendo. Então não adianta buscar outro caminho ou buscar atalhos para se chegar a Deus. Só se chega a Deus através do Senhor Jesus Cristo, crendo nele, aceitando ele como seu único e suficiente Salvador. É assim como você chega na presença de Deus. Então, para você que já está na presença de Deus, levante-se, faça aquilo que Deus te manda, busque a paz e a santificação e lembre-se, Deus está com você. Você está diante de Deus. Você pode conversar com Deus. Então, no passado, nós podemos ver que no passado o povo de Israel, para se chegar na presença de Deus era muito difícil. E eles tinham medo, porque podiam até serem mortos se chegasse à presença de Deus de uma forma que ele não tivesse preparado. Se você for lá para
o livro de Hebreus, aliás, o livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo, perdão. O livro de Êxodo, no capítulo 19 e 20, nós podemos ver aqui as recomendações de Deus, que queria falar com Moisés, lá no Monte Sinai, e Deus mandou que o povo também fosse para o monte, porque o povo iria ver Deus falando com Moisés. E Deus mandou que Moisés orientasse o povo para que o povo se preparasse primeiro para se chegar próximo da presença de Deus. E a recomendação de Deus era que ninguém tocasse no monte, mas que se santificasse, que lavasse as suas vestes, que tivesse totalmente separado, santificado de todas as coisas que desagradam a Deus, ou que ofende a Deus, e de toda coisa que peca, que faz o homem pecar. Então o povo tinha que ouvir a voz de Deus através de Moisés, e que tinha que se preparar para ouvir Deus conversando com Moisés, aquilo que Deus queria que Moisés depois passasse para o povo. Então o povo temia muito, né? Você vê aqui no capítulo 19, o versículo 18 e 20, ele diz assim: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Você imagina aí, um monte tremendo grandemente e pegando fogo, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Imagina aí, né? E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então veja que você imagina aí como era falar com Deus na época do Velho Testamento. Tinha que estar preparado, não podia ser de qualquer maneira. Tem muita gente hoje que acha que Deus vai falar com você do jeito que você quer. Tem até gente que vai para a igreja do jeito que quer. Bota uma roupa sensual, ou vai de todas as maneiras, e de forma irreverente. Eu não estou dizendo que você tem que colocar um paletó, não estou falando nada disso, não. Estou falando que você tem que ir pelo menos de uma forma reverente. Que Deus olhe para você, que você, quando você se olhar para o espelho, você possa ver Deus olhando para você. E perguntar: estou bem, Senhor? Para ir para a tua igreja, para cultuar o Senhor. Então imagina aí, isso Deus mandou o povo ir lá para o monte, e mandou que o povo se preparasse. E o povo viu o monte tremendo, fumegando. Para falar com Deus, tinha que passar por isso. E o povo tremeu e pediu que Moisés falasse com Deus ao invés dele. Você vê aqui, no versículo 21, diz: e disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o termo, para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Então Deus já disse logo: avisa o povo para ele não se aproximar, porque senão eles podem morrer. Então o povo chegou para Moisés, no capítulo 20, no versículo 18 e 19, olha o que o povo diz: e todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então veja que o povo aqui ficaram com medo. E disse: não, Moisés, fala você mesmo com Deus, e depois o Senhor fala para a gente. Porque para falar com Deus, tinha que estar muito bem preparado, porque senão morria. E hoje, meu irmão, minha irmã, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Nós podemos falar com Deus. Naquela época até Moisés teve medo de falar com Deus. Você pode ver aqui que no versículo 21 de Êxodo, do capítulo 21 de Êxodo a 20, né, a gente pode ver aqui, no dia 19, aliás, dizia o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspassa o tempo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Aliás, é o capítulo 20. Aí veja só aqui, irmãos, né? E o povo estava em pé e de longe. Moisés, porém, se chegou
a escuridão onde Deus estava. Então, até Moisés, aqui a gente pode ver que até Moisés ele teve medo, né? Ele teve medo de chegar próximo ao Senhor, né? de falar com o Senhor. Por quê? Porque não era fácil. Mas hoje, através do Senhor Jesus Cristo, irmãos, minha irmã, as coisas mudaram, né? Deus nos dá esse privilégio de poder falar com Ele. Então, saiba disso, que diante dessa batalha, diante dessas coisas que estão acontecendo, você pode falar com Deus. Você tem acesso a Deus. Você agora pode falar com Deus de uma maneira aberta, contar as suas necessidades, as suas ansiedades, o seu temor, a sua tristeza, aquilo que você planeja. Coloque tudo isso diante de Deus, que você pode falar com Ele. Deus está pronto a te ouvir, porque agora você tem acesso a Ele através do Senhor Jesus Cristo. Veja que o versículo 22 e o 24. Você pode ver aqui, só relembrando, no capítulo 21, é o de Hebreus, que Moisés temeu. Diz assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Em Hebreus 12, 21. Então veja que Moisés estava com medo também de falar com Deus, mas agora Jesus está como o mediador da gente. Você que é crente, Jesus agora é o seu mediador, é o nosso mediador. Podemos falar com Deus. Então aqui no capítulo 12, versículo 22 ao 24 de Hebreus, diz assim, o versículo 22 do capítulo 12: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e os aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então veja que agora nós chegamos na presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você pode falar com Deus e não ter medo. Por isso que não precisa você mais ter medo de falar com Deus. Você pode falar com Deus. Não precisa você ir ao homem, confessar seus pecados ao homem, para que esse homem fale com Deus para te perdoar. Não, você mesmo pode fazer isso. Você tem acesso a Deus. Você pode falar com Deus através de Jesus Cristo e pedir perdão a Ele pelos seus pecados, se arrepender de seus pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Então saiba disso, irmão. Lembre que você está diante de Deus, que Deus não vai te deixar. Deus nunca vai te deixar. E Ele se comove com a nossa situação de maneira que Ele abranda, né, as batalhas de nossas vidas, abranda a disciplina sobre nossas vidas. Ele se comove com a gente. O versículo 26, ele diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também ao céu. Então essa palavra aqui, comover, é abrandar. Ou seja, ele, depois que a gente fala com ele, que a gente se arrepende, ele se comove com a nossa situação. Ele abranda a disciplina que ele permite muitas vezes para nós e para toda a humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o que você está esperando para avivar a sua vida e santificá-la diante do Senhor? O tempo ainda está a seu favor. Aproveite enquanto você tem esse tempo. Levante-se agora, faça o que Deus está te mandando fazer, busque a paz que só Jesus pode te dar e a santificação. E lembre-se, você é privilegiado, privilegiada, tem acesso a Deus. Converse com Ele agora. Chame sua família para conversar com Ele agora. Faça uma oração com sua família e entregue a sua família a Deus. Entregue a sua vida a Deus e peça para a sua família também fazer o mesmo. Todos
Busque a Deus enquanto se pode achar. E invoque enquanto há tempo. Faça isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus cure aqueles que estão enfermos de sua família. Que Deus anime, que Deus levante a seu ânimo. Que Deus te dê força, te dê coragem, que te dê alegria, te dê essa paz que só Ele pode te dar. É o desejo do meu coração, é o desejo de Deus para você. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, que ela faça grande efeito na vida de todos que assistiram. Oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.